eu tenho uma história diferente da sua, você tem uma história diferente do outro, até mesmo do seu irmão, se você tem um irmão gêmeo. E eu tive que pensar nisso, colocar isso na minha cabeça esses dias para trás, quando eu estava pensando em algumas histórias de pessoas que até certo ponto eram um pouco parecidas com a minha história. E aí Deus falou comigo, querida, calma, quieta aí, você é única para mim. Eu tenho a sua história, eu tenho a história daquela pessoa, eu tenho a história daquela pessoa. E nós temos os nossos dias todos escritos de forma diferente. Então, naquele momento eu parei para pensar, falei, Vitória, calma aí minha filha, você sabe a sua identidade que você tem em Cristo, por que você está se comparando com outras histórias, com outras narrativas? E isso me trouxe de volta, né, quando a gente está começando a drift, como é que fala em português? A gente está começando a escapar ali, de estar firme naquilo que a gente sabe, na nossa identidade, de que Deus tem todos os nossos dias escritos antes da fundação do século, por olhar por circunstâncias, né? E assim foi o que aconteceu com Pedro ali. Ele sabia o que Jesus estava falando com ele, confiava, conhecia, andava de perto, mas ao olhar as circunstâncias, ele né? Quase caiu ali. E ali, o que aconteceu comigo nesse dia foi isso. Ao olhar outras circunstâncias, outras histórias, eu comecei a comparar a minha história com outras pessoas. Mas graças a Deus, graças a Deus, Deus falou comigo, me trouxe de volta a lembrar que Ele tem todos os meus dias escritos. E eu quero falar isso para você também. Quando fala lá em Salmo 139, verso 13, principalmente. Lê tudo, mas principalmente o 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quando eu ainda era um embrião, antes da fundação do século, dos tempos. Deus já tinha todos os meus dias escritos, como Ele já tem o amanhã, o 5 anos para frente, o 10 anos, 20 anos, enfim. Então eu quero trazer esse conforto para você e para mim, para que todos os dias a gente possa lembrar disso, que a nossa história é única, como filhos de Deus. Nós temos a nossa própria história com Ele, como outras pessoas têm também. Então nós não somos nem melhores nem piores que outras pessoas, nós somos filhos de Deus e é isso que nos leva a entender a nossa identidade nele.